Olá, pessoa extraordinária. Bem-vindo e bem-vinda à jornada, a Bíblia e a programação neurolinguística. Diretrizes para uma boa comunicação. Segunda semana. Sexto dia. A Bíblia. Veja o que precisa ver. Ouça o que precisa ouvir. Sinta o que precisa sentir. E viva a transformação através da Bíblia, no aqui e agora. Faz sentido para mim e para você. Eu fico pensando, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Faz sentido para mim e para você. Eu fico imaginando, se você perceber que está começando a amar qualquer prazer mais que suas orações, qualquer livro mais que sua Bíblia, qualquer casa mais que a casa de Deus, qualquer mesa mais que a mesa do Senhor, alguma concessão terrena mais que a esperança do céu. Cuidado. Pense nisso. A Bíblia diz em Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. A Bíblia diz em Salmo 119, 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Faz sentido para mim e para você. A Bíblia diz em Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Veja o que precisa ver. Ouça o que precisa ouvir. Sinta o que precisa sentir. E ame a palavra de Deus, a Bíblia, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Faz sentido para mim e para você. A Bíblia diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Faz sentido para você. Pare por um momento e sinta o poder que vem de suas escolhas. Você pode sentir essa descoberta surgindo dentro de você agora. Quando Cristo entra na vida de alguém, ele muda até mesmo práticas diárias da pessoa. Eu fico pensando, não há esforço humano que produza ou compre uma vida plena, uma vida abundante. Ela só pode ser obtida de graça das mãos de Deus. Faz sentido para mim e para você. A Bíblia diz, Isaías 41:13, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita. Ele diz, não tema, eu te ajudarei. Veja o que precisa ver. Ouça o que precisa ouvir. Sinta o que precisa sentir. E viva a experiência extraordinária nas diretrizes da boa comunicação na Bíblia. Eu fico pensando, se alguém chegar a atacá-lo verbalmente, criticá-lo, não replique na mesma moeda. A Bíblia diz em Romanos 12:17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. A Bíblia diz em 1 Pedro 2:23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Faz sentido para mim e para você. Eu fico pensando, procure compreender a opinião da outra pessoa. Permita certa margem de diferença de opinião. A Bíblia diz, Provérbios 18:13, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Faz sentido para mim e para você. Eu fico pensando, preocupe-se com os interesses do próximo. A Bíblia diz em Filipenses 2:3, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um
os outros superiores a si mesmo. Quanto mais eu me curo, mais eu me conheço e consigo fazer, pela graça de Deus, coisas incríveis e extraordinárias. Faz sentido para mim e para você. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. O apóstolo São Pedro, ao dirigir-se por carta aos Tessalonicenses, diz que eles haviam se convertido dos ídolos a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1:9. Aos Colossenses, o mesmo apóstolo Paulo diz: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Colossenses 3, 23 e 24. Aos Coríntios, o apóstolo São Paulo escreve que deveriam ser firmes e constantes, sabendo que o seu trabalho não seria vão no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Eu fico imaginando. Essas colocações nos levam a entender que somos salvos para servir, para trabalhar para o Senhor. Esse serviço desenvolve a nossa vida espiritual e podemos ver isso na prática. Faz sentido para mim e para você. Seja que área for de serviço cristão, a que nos dedicamos, esse trabalho sempre nos trará alegria e experiência nova. E isso promove crescimento espiritual. Veja o que precisa ver. Ouça o que precisa ouvir, sinta o que precisa sentir e viva a experiência do trabalho cristão no reino de Deus, no aqui e agora. Eu fico imaginando, uma lenda antiga conta que Tomé, chamado por alguns escritores o apóstolo da dúvida, logo depois que Cristo foi para o céu, continuou com suas dúvidas. Saiu então para procurar seus companheiros de ministério apostólico para tirar as dúvidas. Procurou o apóstolo São Pedro. Ele estava pregando. Cada colega procurou. Achou-os ocupados com seus trabalhos no reino de Deus. Então, descobriu que ele precisava trabalhar. E foi pregar na Síria, Pátria, Pérsia, Índia. E suas dúvidas desapareceram. Naturalmente, ele cresceu espiritualmente. O serviço cristão, portanto, é de fator de crescimento espiritual. Faz sentido para mim e para você. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador
de todos os homens, especialmente dos que creem. Faz sentido para mim e para você. Diretrizes para uma boa comunicação. Mudando os pensamentos, a gente muda a vida. A palavra de Deus precisa ser a prioridade em toda a sua maneira de viver. Faz sentido para mim e para você.